Bom dia, meus irmãos. Mais uma semana se iniciando. Com a graça de Deus, um grande privilégio também podermos estarmos juntos essa semana, para estudarmos um pouco a palavra do Senhor, e assim edificar as nossas vidas. A semana passada tivemos o privilégio de estudarmos Abacuque, Vivendo pela Fé, e aí pensarmos alguns versículos, algumas lições ali daquele livro. Essa semana eu queria que nós pudéssemos estar estudando o livro de Jonas, e então conhecendo um grande Deus. Geralmente quando nós pensamos em Jonas, uma das coisas que vem à nossa cabeça é um grande peixe, a história do grande peixe. Mas o personagem principal do livro não é um grande peixe, também não é o próprio profeta Jonas, mas é a manifestação de um grande Deus, grande em misericórdia, grande em bondade, grande em graça, grande em amor. Espero que Deus possa estar abençoando a sua vida essa semana por meio desse estudo. Hoje eu queria que nós pudéssemos olhar Jonas capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope e encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar sua passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara e dormia profundamente. Nínive era uma grande cidade, era a capital do grande império da Síria, era uma cidade inimiga de Israel, e num livro que também traz uma segunda mensagem profética de juízo sobre Nínive, que é Naum, no capítulo 3 nós vemos que ela era uma cidade ensanguentada, toda cheia de mentiras. Ir para Nínive significava você, da posição onde Jonas se encontrava, andar 800 quilômetros em direção ao deserto, passando pelo deserto. Quando nós falamos de se dirigir a Tarsis, nós estamos falando de se dirigir na posição diametralmente oposta, Então, Nínive ficava para um lado, Tarsis ficava para o outro, 800 quilômetros indo para Nínive e 3.000 quilômetros indo para Tarsis. Jonatas decidiu fazer exatamente o oposto do que o Senhor tinha mandado, E é claro, você saber todo o poderio militar, a crueldade, todo o poder político que Nínive tinha, e você ter uma mensagem de juízo para anunciar aquele povo, aquela cidade, provavelmente seria motivo de algum temor, mas a gente não deveria temer. E no fundo não era isso que Jonas estava sentindo, Ele, assim como eu, a gente sabe que Deus, quando Ele nos chama e nos dá um desafio, nos coloca uma missão, Ele nos capacita a executá-la. Agora, Jonas, a desobediência dele foi explícita, porque ele tentou fugir, não só da missão, mas da própria presença do Senhor. Ele endurece seu coração a tal ponto que ele foge da direção de onde Deus tinha mandado ele ir. Deus começa a mandar um juízo, então, para disciplinar Jonas. Ele se enfia lá no porão do barco e dorme como se nada tivesse acontecendo. Olhando para Jonas, o que a gente percebe é um coração que estava necessitando de quebrantamento, porque ele estaria sujeito a consequências terríveis, e ele precisava perceber isso, as consequências terríveis que podem surgir ao estar distante, longe, daquilo que Deus quer. Qual é o nosso sentimento diante desse texto? E, da mesma forma como o coração de Jonas necessitava de quebrantamento, muitas vezes o nosso próprio coração também precisa de quebrantamento. E temos que orar ao Senhor pedindo para que Ele, então, nos torne consciente das nossas falhas, que a todo instante nós possamos estar sondando os nossos corações e sensíveis a perceber aquilo que desagrada a Deus e então rejeitar aquilo. E clamar a Ele para que de maneira nenhuma nós consigamos dormir, descansar
enquanto nós estivermos precisando acertar as contas com o Senhor. Mas que possamos antes, confessar os nossos pecados e usufruir, do perdão do Senhor, e da purificação dele também que ele nos oferece, e então viver a sua boa, perfeita e agradável vontade. Deus abençoe sua semana, meu irmão, que essa semana possa ser edificante por meio desses devocionais, e começando por esse dia, que você tenha um bom dia. Até mais!